Olá, eu sou Luciana, gestora da Aumente, e trouxe aqui algumas informações importantes para vocês conhecerem melhor os produtos da Aumente. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre os produtos nos nossos planos médicos. No capítulo anterior, a gente já entendeu um pouquinho sobre as tabelas, sobre a classificação do produto PME, ME, empresarial, e hoje a gente vai falar sobre os planos médicos. Então, nós temos 4 categorias de planos que vêm desde a linha Premium, a linha Corporate, a linha Skill e recentemente a gente trouxe de volta a linha Keep. A linha Keep a gente vai falar num capítulo à parte para vocês conhecerem melhor esse produto e saberem vender de forma correta, tá bem? Então aqui eu trouxe a nossa pirâmide dos planos da Aumente. Então a gente inicia como a base dessa pirâmide com o produto Keep. Então Keep a gente vai trazer numa apresentação separada, porque ele tem algumas particularidades na sua composição, na forma de vender esse produto, na forma de utilizar esse produto, tá? Mas para vocês saberem já desde o início, Keep é um produto Hall da ANS, então é um pouco diferente do que a gente vem falando de diferenciais, de agregar mais coberturas. Dentro do Keep a gente tem um Hall da ANS, mas com toda a qualidade, com todo o atendimento que a Aumente tem. Mas é um produto regional, que não tem reembolso e tem coparticipação, tá? Então guardem essa informação que é a base, o princípio para a gente falar sobre os produtos Keep. Subindo aí para a linha Skill, a Aumente tem 4 planos, 4 categorias dentro aí da linha Skill, e o primeiro é o SE4, que é um produto regional, tá? Ele tem aí a abrangência de São Paulo e Grande São Paulo, mas já tem, por exemplo, aqui dentro de São Paulo, o Hospital 9 de Julho, Santa Catarina, Santa Maria, laboratórios como a Mais, Salomão Zopp, CDB, Cura. Então, é um produto extremamente completo e que traz aí cobertura para a região da cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Esse produto tem reembolso, pode ser contratado com ou sem coparticipação a partir do PME, 4 vidas, 2 titulares. Subindo uma categoria, a gente tem o produto S-Max. É um produto que tem foco em Redditor. Então, enquanto outras operadoras têm tirado o Redditor, né, do seu portfólio, a gente tem uma parceria forte com o Redditor e por isso a gente tem aí um produto com foco em Redditor. Então a gente tem todo São Luís, do Itaim, Morumbi, Anália Franco, Jabaquara, toda a região do ABC, região de Rio de Janeiro, que é muito forte, Redditor, Brasília. Então, onde tem Redditor, o cliente no produto S-Max tem o atendimento, tá? Onde não tem Redditor, esse cliente não vai ter atendimento? Não, pelo contrário, a gente vai complementar com hospitais que dão atendimento nessas regiões, por exemplo, São Camilo, Santana, o de Pompeia, o Santa Joana e muitos outros hospitais aí pelo Brasil, a gente também tem a cobertura, tá? É interessante porque a gente tem dentro aqui do que a gente visualiza nessa pirâmide, o custo desse plano, ele é menor do que um que não tenha Redditor, tá? A partir do S-Max também ele já é nacional, já tinha mencionado, né? Brasília, Rio, outros lugares. Então, a partir do S-Max, nosso produto é nacional, tá? Além disso, já tem um reembolso também diferenciado para dar esse atendimento aí para o cliente. Depois a gente tem o SE3,
que aí ele não tem Redditor, mas ele é complementado aí com Samaritano, Beneficência Portuguesa, Sabará, Promatre, tá? Sempre nacional nesse caso aqui. Além disso, a gente dá todos os nossos produtos, todos os produtos que a gente está vendo aqui, inclusive Keep da Almint, ele tem a cobertura no padrão apartamento. Todos os nossos produtos têm padrão apartamento, tá? E aí, subindo mais um degrau aí na categoria da linha Skill, nós temos o produto SC1 e o SC2. Esses produtos também podem ser comercializados, o SC1 e o SC2, para uma vida. Então, a partir do ME também pode já ser comercializado esse produto. Esse produto é extremamente completo, a diferença entre o SC1 e o SC2 é somente o reembolso. Ele tem a mesma rede, só que ele tem já aí Oswaldo Cruz, a Redditor, São Camilo de Santana, Pompeia, Ipiranga, o Promatre, o Blank, Moriá, tá? Então é um produto muito completo que dá esse atendimento ao cliente Omint na linha Skill. Subindo para a linha Corporate, a gente tem o C16 e o C17. O C16 é o produto que pode ser comercializado a partir de uma vida. E ele tem toda a rede do SC1, né, o SC2, e ainda acrescenta o Albert Einstein, o Sírio, o Vila Nova Star, tem uma rede credenciada diferenciada. E o que diferencia o C16 do C17 é o reembolso. E também uma coisa importante aqui é que a partir já do C16, o cliente tem Albert Einstein, Sírio, Vila Nova Star, completo com retaguarda. E uma retaguarda diferenciada, tá? Na Omint, a retaguarda são de médicos credenciados. De forma geral, as outras operadoras, ela tem uma retaguarda, mas é uma retaguarda da associação desses hospitais. Então, são médicos associados que estão lá de plantão, disponíveis para realizar uma cirurgia, um atendimento específico para a especialidade deles, mas depois, num pós-cirúrgico, num acompanhamento, ele geralmente não é credenciado. E o que faz a diferença aqui? É que na Omint, o médico sendo credenciado, você pode acompanhar toda a evolução da sua recuperação, né? O cliente pode acompanhar toda a evolução da recuperação com o mesmo médico, que é importantíssimo, né? Um cirurgião que faz uma cirurgia em você, ele quer e deve ser acompanhado por ele. Então, quando a gente tem esse médico credenciado, não tem custo adicional nenhum para esse cliente. Já quando a gente tem um médico da associação, se ele não for credenciado ao plano do cliente, ele vai ter que fazer todas essas consultas, esses retornos, através da livre escolha por reembolso, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais do nosso produto. Subindo aí para a linha Premium, a gente tem o produto completo, que é do C19 ao C23. O C19 é o produto que a gente aceita a partir de uma vida, tá? Então é o C19ME. Ele também é completo com retaguarda, com Sírio, Albert Einstein, Vila Nova Star. E qual a diferença dele entre o C16, C17 e o C19? Além do reembolso, tem uma rede credenciada que nós chamamos de Premium, com médicos renomados, super reconhecidos, como o Dr. Davi Wipp, Miriam Dalbey, Dr. Paulo Hoff, são médicos extremamente conhecidos, que têm mais de 30 anos de experiência e que não atende em nenhum outro plano, atende somente aqui na Omint, tá? Então, esse é um grande diferencial. Além disso, a gente tem o que? Para os titulares acima de 25 anos, também tem o check-up,
para esses clientes do C19. Então, titulares acima de 25 anos têm Chicap. Subindo mais uma categoria, a gente tem aí o produto hospitalar, exclusivamente com cobertura hospitalar, que vai do C10 ao C13. O C10 é o produto que a gente comercializa aí a partir de uma vida. É um produto com muita adesão de médicos, uma vez que eles já têm amigos, né, colegas médicos para consultas, tem parcerias com laboratórios, então ele acaba contratando mais para ter essa rede hospitalar aí para atendimento, tá? Depois a gente tem a categoria integral, que é do C39 ao C42, são planos de medicina em conjunto com a cobertura também odontológica. Esse produto, embora ele seja aí integral, completo, a gente tem também o odontológico para ser contratado em paralelo, então traz também essa possibilidade do cliente contratar em qualquer um desses planos que eu falei para vocês, inclusive equipe, o odontológico em conjunto. Tá? E no topo aí da nossa pirâmide, nós temos o produto Estilo C43. Esse é um produto com cobertura para cirurgia plástica e é o nosso único produto, né, que a gente não tem concorrência, não tem nenhuma operadora que tem esse produto para comercializar. Então traz aí também um grande diferencial. A cirurgia plástica estética, então o que o cliente quiser fazer com relação à parte estética, ele vai ter cobertura, inclusive com os hospitais, UTI, com toda a estrutura de atendimento desses hospitais. Então aí, falando um pouquinho dos nossos médicos, eles são um dos nossos maiores patrimônios, a gente depende, né, do atendimento diferente, do atendimento qualificado desses médicos, e para entrar na Umint e ser um médico credenciado Umint, a gente segue aí uma seleção rigorosa, com diversos critérios, para que eles sejam aceitos. Um deles é a Universidade de Primeira Linha, mais de 10 anos da data de formação, ter vínculo em instituições reconhecidas, são feitas visitas periódicas para avaliar esse médico, o espaço onde ele atende, são feitos contatos com o cliente através do app. Toda vez que o cliente utiliza a rede credenciada, a Umint questiona se esse cliente está satisfeito, se ele precisa de alguma outra informação, de um complemento. Então, sempre a gente faz esse acompanhamento para avaliar, e a residência em instituição reconhecida. Então, a gente traz aí, exige uma bagagem desse médico para justamente entregar a melhor qualidade no atendimento para o cliente. Aqui, a gente trouxe aí alguns diferenciais para relembrar, para resumir, para vocês terem fácil o discurso com o cliente. Então, na linha Skill, o cliente Umint tem o seguro viagem nacional, tem vacinas, tem cirurgia refrativa sem limite de grau, tem transplantes, Hall e Extra Hall, além de cobertura para doadores vivos, sem limite de utilização, tanto na livre escolha quanto na rede credenciada, para escleroterapia, fisioterapia, acupuntura, fono, RPG. Então, é um produto extremamente completo, com diferenciais, que agrega valor para o produto que o cliente utiliza. As vacinas são as vacinas que constam no calendário oficial do Ministério da Saúde. Então, todas as vacinas, não só para crianças, como adolescentes, adultos, estão cobertas desde que estejam dentro do calendário oficial. Além disso, quando é solicitado pelo médico
por exemplo, uma vacina da gripe, uma vacina de hepatite, meningite, também é liberado. Um destaque a gente dá e acha muito interessante trazer para vocês é a cobertura da vacina Synagis. É uma vacina para recém-nascido, prematuro, para desenvolver melhor o pulmão. Essa vacina custa em média 20 mil reais cada dose, e cada criança precisa tomar de 2 a 3 doses. E aqui, sendo prescrito pelo médico, a gente não restringe a utilização, é aprovado de imediato para a utilização, tá? Os transplantes, o extra-rol de coração, pulmão, fígado, rim, também estão cobertos e com despesas dos doadores vivos, também é um grande diferencial, gente. E falando da linha Corporate, a gente tem já tem aqui, a partir da linha Corporate, então do C16, o seguro viagem internacional, com cobertura para despesas médicas e hospitalares até 30 mil euros, já apoiando aí a exigência, né, do Tratado de Schengen para quem viaja para a Europa, $2.000 também para cobertura odontológica, emergências odontológicas. O cliente ele está coberto por 90 dias direto e também está coberto aí por 90 dias e sem limite de utilização, tá? Então é importante trazer também esse diferencial para o cliente da linha Corporate. Na linha Corporate, a partir de 100 vidas, então a gente está falando aí do empresarial, tem check-up também para os titulares, sempre importante lembrar aí acima de 100 vidas, tá? Só quando a gente está falando do empresarial. E tem retaguarda no AIS, tem no Sírio, Vila Nova Star, com médicos credenciados, que eu já havia mencionado aí quando eu apresentei o produto. E na linha Premium, tem o check-up para os titulares acima de 25 anos, então a partir do PME, que são 4 vidas, 2 titulares, e tem essa linha Premium de médicos, clínicas credenciadas, que também é um grande diferencial para o nosso produto na linha Premium, onde o cliente consegue ter contato com médicos diferenciados para a entrega desse produto, tá? Então, aqui lembrando um pouquinho do seguro viagem, dos diferenciais. Então, tem aqui a cirurgia refrativa sem limite de grau, sem limite de sessões na livre escolha, né, para esclero, físio, fono, os transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão com despesas de doadores de vivos. Aqui a gente traz também as vacinas, que estão cobertas no calendário oficial do Ministério da Saúde. Então, são diversas vacinas com várias doses, né, não é só uma dose, são 2, 3, 4 às vezes, e ainda tem aí os diferenciais de coberturas adicionais de gripe, hepatite, sinages, como tinha mencionado. E trouxe aqui também o plano odontológico. Então, dentro da nossa linha, né, de operadora de saúde, a gente tem a parte de medicina, tem o plano odontológico e a Clinical Mint. Então, nossos planos odontológicos, a gente tem 2 categorias, da linha Premium e da linha Skill. Nossos planos, eles podem ser contratados em conjunto com medicina, com desconto, tá? Então, o cliente que contrata medicina mais odonto tem um odonto com desconto. Então, é muito interessante ofertar para o cliente, deixá-lo ciente dessa oportunidade dele ter um desconto para um produto Omint que é super diferenciado. Já vou falar sobre os diferenciais.
E quando o cliente quer contratar só o odontológico, aí a gente aceita a partir de 4 vidas, 2 titulares, no caso é PME, tá bem? Então vamos conhecer um pouquinho aqui dos nossos módulos sobre coberturas. Tá? Então a gente tem o OS1, OS2, OS3 e OS4 na linha Skill. A diferença entre eles está aqui nos módulos, desde o fundamental, com ortodontia, com prótese, ou extremamente completo, com todas essas coberturas. Nosso fundamental, desde o nosso fundamental na linha Skill, já tem clareamento por moldeira. Na parte de endodontia, o cliente tem direito à placa de bruxismo. Tá? Então, é um produto básico, mas com grandes diferenciais aqui no atendimento, no suporte para esse cliente. Na parte de ortodontia, está coberto os aparelhos removíveis, fixos, a manutenção, tá? E na parte de prótese, tem o núcleos, coroas, próteses fixas, removíveis, próteses totais, tá? Então, é bem completo. E o cliente que deseja todas essas coberturas, a gente tem um produto que é o OS4, que traz desde o fundamental, a parte de ortodontia e de prótese. Tá? Esse produto é da linha Skill, ele não tem a clínica odontológica OMINT. Tá? A clínica, a gente só vai ter a partir da linha Premium. Então, diferente do que a gente vê no mercado, quando a gente fala assim, é uma clínica própria da OMINT, a qualidade é menor, a entrega não é tão boa. Não, aqui é o contrário. Dentro da nossa linha de produtos, a linha Premium é a mais completa e ainda traz a clínica OMINT, que é a única no Ocidente com a certificação da Joint Commission International. Então, lá ela tem 16 consultórios, lá tem a parte de radiologia, toda a tecnologia mais completa para trazer diferenciais para esse cliente OMINT. Então, a gente tem também 4 planos, então vai do D25 até o D32, né, do D25, D22, D20, D32, cada um trazendo aí uma cobertura, um módulo de cobertura. Então, no D25 é o fundamental. Qual que é a diferença aqui? Ele vai ter a clínica OMINT, o reembolso é diferenciado, tá? E a rede credenciada também é diferenciada, tá? No D22, o cliente tem, além da cobertura fundamental, a parte de ortodontia, tá? E a clínica OMINT. No D32 tem o fundamental, ortodontia, prótese, mas não tem a clínica odontológica. O D32 a gente fala que é para aquele cliente que está fora da cidade de São Paulo, que não vai usar a rede, não vai usar a rede São Paulo nem a clínica odontológica. Por isso a gente trouxe um produto completo, ortodontia e com prótese, mas sem a clínica, que vai trazer aí uma economia no custo para esse cliente que não vai utilizá-la, né? A clínica fica só aqui em São Paulo, a gente tem 2 unidades lá na Zona Sul e acaba não trazendo benefício para quem está fora. E o D20, que é um produto também exclusivo aqui, completo, com a clínica OMINT, com parte fundamental, ortodontia, prótese e implante. Aqui no implante, o cliente está coberto para quantos implantes forem necessários, tá? A carência de 180 dias, assim que ele contrata, mas ele já tem direito a realizar esse implante aí depois desse período, e quantos forem necessários, tá? Então, aqui trouxe, relembrando para vocês, o selo da Joint Commission International. É um selo de reconhecimento, somente as principais hospitais, os principais hospitais têm esse selo. Esse selo é o mesmo que o Albert Einstein, o Sírio tem,
Então, tanto pela qualidade, pela entrega do serviço prestado, pela entrega do material utilizado, pela limpeza. Então, tudo isso é avaliado para que essa clínica tenha esse selo, tá? Então, é bem interessante aí, a gente é muito orgulho para a Umint ter esse selo, esse reconhecimento. Aqui a gente trouxe algumas imagens da clínica. Ela fica na Vila Umint, que é a matriz da Umint, lá na Cidade Jardim, e toda a parte térrea é composta por 16 consultórios, mais a parte de radiologia, para dar todo esse atendimento completo para o cliente. Além disso, a gente tem uma unidade na Berrini com mais 6 consultórios. E é isso, gente, sobre os nossos produtos. Então, nosso portfólio de produtos, tanto da Umint, da parte, relembrando aqui, né, a nossa linha Premium, Corporate e a linha Skill, toda a nossa parte do odontológico. E eu vou trazer para vocês mais um capítulo aí para falar sobre Keep, nosso produto Keep, como diferencial também, inovação aí no mercado, uma forma diferente de vender o nosso produto. Até mais!